Paz e bem, amigos, e hoje, de modo especial, um paz e bem, uma saudação a você, jovem, que está aqui nessa live como convidado especial. Hoje a nossa live tem uma convidada particular para um momento grande e celebrativo na nossa família de irmãs franciscanas angelinas. Quem é? Vamos conhecê-la. Irmã Maria Camila, que bom ter você conosco nessa live vocacional. Tu tens palavra de vida eterna. Paz e bem, irmã Maria Camila. Paz e bem, irmã Marlene, paz e bem a todos que nos acompanham, aos nossos amigos, aos jovens, aos adolescentes, às crianças e aos nossos familiares em si que estão nos acompanhando neste momento, né? Também que eu me preparo para os votos perpétuos. É uma alegria poder condividir com todos vocês a nossa alegria. Irmã Maria Camila, celebrar, fazer votos perpétuos, falta pouquinhos dias, já falta uma semana, minha gente. Mas, primeiramente, irmã Maria Camila, como é sentir o privilégio da vocação religiosa? Ou seja, o que é ter a vocação religiosa? O que é poder ficar contando os dias para dar um sim total e sempre para Deus? Para mim é uma alegria muito grande poder dizer o meu sim a Deus, né? Mas eu sempre falo aos jovens e aos adolescentes que a vocação certa para a pessoa é que a torna feliz. Então, se eu me identifico numa vocação, eu devo buscar tornar ela a melhor, né, na minha vida. Não significa que existe esta ou aquela vocação que é a melhor no mundo e que eu posso ir até lá e pegar aquela para mim, né? Mas assim, existe aquela que Deus vai falar no nosso coração. Para mim é a vocação à vida religiosa. Então é aqui que eu me identifiquei e que torno essa vocação feliz para mim e para os outros, né? Então assim, é recíproco. À medida que a gente se sente bem, se sente contente, os outros que estão à nossa volta também se sentem felizes, né? Então, o privilégio para mim de viver essa vocação é sentir essa alegria. Muito bem, irmã Maria Camila respondeu com tanta propriedade essa pergunta, que de verdade vocação é um dom de Deus. Deus chamou desde o início da história da salvação, continua chamando nos dias de hoje. E esse chamar de Deus é particular para cada um. Cada um tem própria sua missão, como você mesmo dizia, não é mesmo? Então eu lhe pergunto, irmã Maria Camila, como foi esse chamado? Como você conseguiu, diante de tantos barulhos externos e internos que a juventude enfrenta, nós enfrentamos no dia a dia, para você, como foi sentir e discernir esse chamado à vocação religiosa? Para mim não foi tão simples assim, né? Porque eu pensava em fazer tantas coisas, sonhava com tantas coisas, mas na medida que eu fui entendendo que os meus sonhos poderiam ser os sonhos de Deus, que eu estaria me realizando também dessa forma, eu fui me entregando àquela aspiração, aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Sinceramente, eu acredito que foi Ele que me conduziu, porque como eu estaria aqui, né? E ainda mais nessa família religiosa, poderia ser em tantas outras, porque a igreja tem essa diversidade de carismas e todos são lindos. Então, eu acredito que foi Deus quem me buscou e me conduziu pela mão, né, nessa família religiosa. Teve seus motivos, né? Porque na época em que eu comecei a fazer o discernimento, eu me recordo, estava estudando, estava indo em outros caminhos, né? Diversos desse que eu estou hoje. Mas eu pensava assim: o que eu poderia fazer demais? Em nome de Deus, quem sabe? Eu não sabia assim dizer o que eu iria fazer, mas ao mesmo tempo eu me coloquei em oração
e fui deixando ser conduzida. E o discernimento aconteceu assim de forma tranquila e serena, porque não é de um dia para o outro, né? Leva um tempo que a gente vai refletindo sobre a nossa própria história, a nossa própria vida. E é nesse refletir que a gente se reconhece em tal lugar, em tal situação. Por isso que também Jesus, quando chamou seus discípulos e os levou consigo, eu acredito que seja muito isso também. Jesus foi caminhando com seus discípulos e foi ensinando eles no passo que eles foram se reconhecendo no Mestre. Então, para nós também é assim. A gente sente esse chamado, sente que é Deus quem está nos chamando, nos pega pela mão, nos leva, caminha conosco e vai nos abrindo os olhares, né? Do mundo, das coisas. E aí a gente vai vendo o que é para mim, o que Deus quer para mim. Então, ao passo que nós vamos caminhando, a nossa vocação vai se revelando, né, no nosso ser e a gente vai assumindo para nós aquilo que Deus quer. Então, nessa atitude de querer fazer a vontade de Deus, é que o discernimento vai acontecendo ao longo da nossa história e a gente vai se identificando e buscando cumprir, né, essa vontade dele. Maria Camila, você dizia várias palavras, mas eu peguei duas palavras-chave que é importantíssimo para um discernimento vocacional ou para a vida de todo o cristão, de toda pessoa. Oração, essa intimidade com Deus. Eu me lembrava dos próprios profetas, mas de Nossa Senhora, de Maria, de São José. Maria que desde pequena os pais levavam ela ao templo, estava com um coração aberto e preparado para fazer aquilo que Deus quisesse, porque a oração te abre, né? A oração nos abre a acolher a vontade de Deus. A oração nos leva à intimidade com o Senhor e ao mesmo tempo conosco. Outra expressão que você disse que eu amo tanto, os sonhos de Deus. Me fez lembrar daquela música do Frei Gilson, que é atual, Deixa Deus sonhar em ti. A gente permitir que o sonho de Deus, que Deus já sonhou desde sempre, para nós, para você, para os jovens que estão nos assistindo, para todos, permitir que esse sonho se torne realidade. Deus olhou para Nossa Senhora, para Maria, sonhou, pensou nela em ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. E Maria permitiu isso. E a outra palavra é a revelação. Deus que vai se revelando ao longo do caminho. O ditado que diz, né? O caminho se faz caminhando. O discernimento se faz caminhando. E tem tantas citações também em João, no início, quando os apóstolos perguntam para João Batista: quem é aquele? Eis o Cordeiro de Deus. Onde moras, mestre? Vinde e vede. Então, esse ir e ver onde o Senhor está. Deus vai se revelando, é tão bonito, né, minha Maria Camila? Já fazem quantos anos, agora vai fazer os votos perfeitos, e Deus continua se revelando. Perguntar para você, minha irmã querida, como foi esse processo de formação e por que você escolheu como lema da sua vida, como frase central, né? Tu tens palavra de vida eterna. Voltando só antes um pouquinho, irmã Marlene, que de acordo com as suas palavras, me veio em mente uma coisa muito importante, quando a senhora fala da oração, que nós mencionamos aqui, a oração é o ponto-chave mesmo, realmente, porque a gente aprende na família a confiar em Deus, né? Então, eu também aprendi na minha família a confiar em Deus, que Ele ia prover as coisas, que Ele ia conduzir, né? Então, assim, quando a gente aprende de pequeno que Deus é o nosso tudo, à medida que nós vamos caminhando, a gente vai confiando cada dia mais, né? E a oração, ela tem esse poder, né, na nossa vida, de nos colocar nessa íntima comunhão com Deus, né? Quando Ele chama, quando Ele diz as coisas, a gente vai entendendo, isso é de Deus, isso não é de Deus, então é pela oração que a gente vai organizando e conduzindo a nossa vida. Então, assim, realmente,
na oração a gente pode conhecer a Deus, né? No profundo, se entregar, né? A gente conhece Deus durante a oração. E assim, nesse processo de formação, como ele é feito, né? Como que acontece? Logo que a jovem deseja fazer uma experiência maior na sua vida, né? Então ela pode procurar uma franciscana angelina, ou enfim, né? Também tem outras congregações, mas eu vou usar a nossa mesma para a gente simplificar melhor as coisas, né? Porque cada lugar, né, age de uma forma, conduz de um modo. Então, se a jovem procura uma irmã franciscana angelina, logo ela vai poder começar esse discernimento vocacional, através de uma conversa, de um conhecimento, né, da família, quem a pessoa é, e depois, né, nessa sequência, pode fazer uma experiência vocacional. Se ela deseja continuar, né, nessa vida, ou querendo buscar, né, alguma resposta ainda mais concreta, mais profunda na sua vida, tem a etapa do aspirantado, que já é dentro, né, da nossa casa, a jovem pode viver, né, junto, comungar das nossas realidades. O postulantado vem depois, né, como uma experiência mais profunda também, de conhecimento de si, dos outros, de fortalecimento, né, da própria vocação. Depois do postulantado tem o noviciado, que também é muito forte, começa a adentrar ainda mais dentro das realidades da nossa família, do nosso carisma. Depois tem o juniorado, que é essa etapa que eu estou, que depois do noviciado, faz os votos simples, professa. Os votos simples são renovados todos os anos, né? Enquanto a jovem estiver no juniorado, por 5 anos ou um pouco mais. E depois, quando termina esse período, né, de conhecimento, digamos assim, tanto dela quanto da congregação e também do próprio discernimento vocacional, a jovem pode, então, professar os votos perpétuos, que é meu caso, né, que eu vou professar os votos perpétuos. Esses votos perpétuos é o nosso sim a Deus, né? O nosso sim sempre foi a Deus, porém nos votos perpétuos é ainda com mais intensidade. É a nossa entrega total, sem reservas, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus. E daqui a gente segue, né, caminhando e testemunhando, né, a alegria de pertencer a Deus. Irmã Maria Camila, que lindas suas palavras, esse conceito de vocação, o itinerário vocacional. Mas eu volto a insistir contigo. Tu tens palavra de vida eterna. Por que esse versículo? É muito significativo. Então, assim, quando eu era adolescente, né, eu tive um amigo que trabalhava comigo, né, onde eu trabalhava, esse meu amigo também estava lá. E quando nós começamos a pensar na vocação, a gente tinha um segredo, não contava para ninguém aquilo que era nosso particular, né, que a gente desejava seguir Jesus Cristo de uma forma diferente do que todos, né, que estavam ali. Então, eu não sei ao certo quando foi que isso aconteceu, mas numa dessas conversas e tudo mais, ele me deu um bilhete onde estava escrito João 6,68, palavra da salvação. Por incrível que pareça, eu guardei esse bilhete dentro da minha Bíblia, mas não procurei ler o versículo e nada mais, só guardei. Vou guardar. Guardei esse versículo lá dentro da Bíblia e deixei parado por longo tempo, porque depois eu entrei mesmo para o convento, ele também entrou no seminário e persevera até hoje, né? Graças a Deus. Então, passaram-se os anos e eu estava já no postulantado, eu ia entrar no noviciado, e a irmã falou para mim, escolhe na Bíblia uma palavra ou uma frase que indica aquilo que é o seu caminho, uma frase que te identifica. E eu fiquei procurando essa frase e não encontrava nenhuma. Falava assim, meu Deus, o que vai identificar o meu caminho?
E aí eu peguei lá João 6:68. Então a frase que eu entrei no noviciado foi justamente essa. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E aí, depois do noviciado, entrei no juniorado, fiz os votos simples, professei, já estava aqui em Cascavel, né, acompanhando um pouco as pastorais, a infância missionária, e aconteceu que era o dia da ordenação desse meu amigo, e a gente fez a semana vocacional, tudo, foi um período, assim, muito bonito, de visita às famílias, e a frase que ele escolheu para tema da ordenação também foi essa. E aí eu fiquei pensando, nossa, escolheu igual. Por que escolheu essa frase? E eu não sabia por quê, mas também não perguntei, porque depois que cada um foi para o seu caminho, a gente não conversava mais, né? E aí eu não perguntei por quê. Agora, nesse tempo que eu estou me preparando para os votos perpétuos, eu comecei de novo a pensar, porque a gente precisa pensar, escolher uma frase novamente, o ciclo volta, né? E aí eu comecei a refletir sobre a minha história, sobre como se deu meu chamado, onde eu estava, com quem eu estava, as pessoas, né, que me circundavam ali, os significados das coisas, porque Deus fala nas pequenas coisas, né? E eu comecei a refletir tudo isso e me lembrei que um dia eu estava na infância missionária, eu tinha ganhado uma Bíblia nova, peguei a minha Bíbliazinha velha, levei e dei para as crianças. Falei assim, crianças, vamos aprender a procurar as citações na Bíblia, tudo mais. Aí a gente fazia dança, toda essa dinâmica pastoral com as crianças, né? Deixei a Bíblia na mão das crianças e nisso o bilhetinho caiu. Quando esse bilhetinho caiu, eu olhei e falei assim, nossa, olha aqui, aquela citação que eu guardei há muito tempo, só que o bilhete estava velho, amarelado, né? Então joguei fora. E agora, nessa época que eu preciso pensar de novo uma frase, eu me recordei de tudo isso. Aí eu pensei assim, não, a minha vocação está na palavra. Aí eu fui lá de novo, peguei essa passagem, né, do Evangelho, li, meditei, refleti muito. Falei, não, eu busco o eterno, então essa aqui é a minha. Eu sempre busquei o eterno, eu sempre quis algo que fosse para sempre. Não importava o que fosse, eu queria que fosse para sempre. Então, quando chega lá no ápice que Jesus vai olhar nos olhos do discípulo, e o discípulo olhando para o mestre vai responder: Senhor, a quem iremos? Não tem mais nada nesse mundo, não tem mais ninguém, só tem o Senhor. É tu que tens palavra de vida eterna. Eu falei, é isso. Isso aqui é para mim que está dizendo, né? Essa palavra é para mim. Então, escolhi essa frase no sentido de que essa frase tem grande força na minha vida. Então, se eu sempre busquei o eterno, é ele quem me conduziu, né, até aqui. Então, por que não seguir novamente, persistir nesse eterno, né? Perseverar, deixar minha fidelidade nas mãos do eterno. Então, eu escolhi essa frase, né? Porque tem esse grande significado, né? De para sempre na vida. Então, essa frase diz muito para mim. Tens palavra de vida eterna. Que lindo! Nossa, eu fiquei assim encantada. Não conhecia, nem imaginava que era por toda essa história. E o que a Maria Camila dizia, pode ser que você que está nos assistindo fica curioso, é o Padre Jean, né? O Padre Jean, que é de Santa Maria, ele próximo de Santa Teresa, no Paraná, hoje é pároco em Santa Teresa do Oeste. Inclusive, ele era o nosso convidado, eu fiquei um mês e pouco insistindo com ele, que eu gostaria que ele estivesse nessa live também. Mas, devido aos compromissos dele de pároco, todos os momentos em que a gente queria trazer aqui para fazer a gravação, ele não pôde estar. Mas o nosso abraço, o nosso carinho para o Padre Jean. Irmã Maria Camila, muito obrigada mesmo. Vamos agora deixar uma mensagem para a juventude, é claro. O jovem que está aqui nos assistindo, os pais, que é super importante, você amigo de Madre Clara, amigo das irmãs, você que por acaso hoje entrou no nosso canal e está aqui assistindo essa live vocacional. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te fazer uma pergunta, o Senhor quer uma resposta de você.
a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Aí a Maria Camila responde, Senhor, para onde que eu vou? Só tu tens palavra de vida eterna. A irmã Maria Camila encontrou a resposta nessa frase bíblica, nesse versículo, João 6:68. Tu tens palavra de vida eterna. E você, hoje, já fez a pergunta para o Senhor, o que queres, Senhor, que eu faça? Deixe tua mensagem, irmã, para quem está nos assistindo neste momento. Juventude, não tenham medo de amizades serenas e sadias, primeiramente, né? Porque os sinais de Deus passam por aqueles que estão conosco. E também pergunte a Deus, né? O que quer qual é o sonho dele na sua vida, né? Realizar o sonho de Deus nos torna muito mais felizes. Então, não tenham medo de se aventurar nos sonhos de Deus. É como se você se jogasse, é uma aventura. A gente busca, né, esse sentimento de aventura, muitas vezes, né, de sentir um friozinho na barriga. É a mesma coisa se doar para Deus. Mas tem muito mais emoção, porque a alegria é grande, né? É cheia de significado, é muito mais fortalecida, tem mais sentido doar a vida para Deus, né? Não importa qual é a vocação, mas se você doa com todo carinho, com todo o seu ser, e diz, Senhor, é por você que eu faço isto, é por você que eu entrego, tem muito mais significado, tem muito mais gosto, tem muito mais alegria, a felicidade chega no nosso coração. A gente recebe o consolo daquele que nos está conduzindo. Não importa os ventos que venham, a gente recebe o consolo dele, porque é ele quem está nos chamando, não vai nos abandonar. Então confie, porque Jesus ele não vai te deixar desamparado, vai ter sempre uma mão ali te guiando, né? Então assim, não tenha medo de dizer o seu sim eternamente a Deus. Não importa se vai ser agora ou se vai ser daqui quantos anos, né? Fala assim, nossa, mas se eu for ser irmã, eu tenho que esperar tantos anos. Se eu for ser sacerdote, eu tenho que esperar tantos anos. Não importa o tempo, porque o tempo é de Deus. E tudo vai se realizar de uma forma assim tão boa e significativa que a gente não vê essas coisas que são pequenas, né? Então é Deus quem vai conduzir. Não tenham medo de dar o sim, de responder com alegria. Dar sim, responder com alegria. Que coisa linda, maravilhosa, exatamente isso. E você pode estar se perguntando, mas quais são os sinais que Deus está me chamando para uma consagração total, algo a mais? Alguns sinais são, né? O primeiro é uma atração muito grande pela oração, pelas coisas espirituais. A gente se sente atraído, como lá Jeremias, Senhor, seduziste-me e eu deixei-me seduzir. É uma sedução, é algo que a gente não sabe explicar, né? É deixar-se atrair-se por Deus. Depois também, meu caro jovem, ter uma disposição de entrega, de sacrifício, de esforço para ajudar o irmão, a igreja, amor. Porque se você não tem isso, ou não está disposto ao sacrifício, a uma entrega, é difícil Deus conseguir espaço no teu coração, porque pode estar cheio com outras coisas. Então, eu sinto essa atração que vem de Deus, eu sinto que Deus me atrai, eu me lembro da minha vocação, quando eu estava nesse questionamento, quando eu passava próximo de uma igreja, quando eu via um irmão sofrendo, eu via uma reportagem na televisão de crianças na África passando fome, era uma atração de vontade de eu sofrer no lugar deles, de eu estar ali, pegar eles no colo, de eu salvar este mundo. Então, isso é um sinal de vocação que Deus está dentro. A gente fala assim, eu quero de ti isso. Esse espírito de generosidade. Mas fala, mas e aí eu não vou casar? E aí eu não vou ter filhos? Eu me lembro que me vinha isso na cabeça e eu pensava, mas tem tantos outros que vão casar, tem tantos outros que vão ter filho, por que eu não posso me sacrificar para esse meu instinto materno, que todos nós temos, ou paterno, mas fazer com que abrange muito mais uma humanidade toda. A gente deixa de ser mãe de poucos filhos para ser mãe de todos os jovens, de todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, ter essa generosidade no coração. E, por fim, também, esse desejo de se consagrar a Deus por uma causa, ou seja, por Jesus, mas uma causa aqui
uma pessoa, pelas almas, pelos sacerdotes, pela juventude, pela humanidade, pela paz no mundo. Há poucos dias eu assisti o filme de Santa Teresinha, um filme novo que diz assim, quando ela está buscando a vocação dela, aí ela encontra um homem que naqueles dias, ia ser levado à morte por causa do crime. E ela começa a rezar pela salvação dessa alma. E aí ela pede, Senhor, me dá um sinal. E ela recebe o sinal sabendo que o homem se confessou, pediu a unção dos enfermos antes da morte. Então ela diz, encontrei aqui a minha vocação, o amor e rezar pela salvação das almas. Estarei sempre intercedendo. Então a gente precisa encontrar algo, aliás, nas palavras do Senhor, que tem vida eterna, mas algo que vale a pena nos doar e que fala, não, por essa causa. Ou seja, irmã, aquilo que você dizia, o sacrifício no dia a dia. A vida é difícil? É. Tem suas lutas? Tem. Mas por essa causa, por esse irmão que está sofrendo agora, pelos doentes de pandemia, pelos enfermos, pelos jovens que estão aqui sem saber o que querem, eu vou me sacrificar, eu vou me doar. Aí você vai ficar com o teu coração cheio de amor e vai conseguir enfrentar todas as dificuldades que vêm no dia a dia. Também porque as dificuldades, elas vêm próprio para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a gente deixar o nosso eu e deixar Deus agir em nós. Para esta semana, irmã Maria Camila e você que está nos acompanhando, nós, irmãs franciscanas angelinas, as irmãs responsáveis pela PJV, pela pastoral vocacional, convidamos você e sua família para uma semana vocacional. Como você dizia antes, que participou da semana vocacional do Padre Jean, eram semanas vocacionais de visita mesmo, mas devido à pandemia, devido ainda a esse momento que nós estamos de cuidado, o nosso convite para a preparação dos votos perpétuos da nossa irmã Maria Camila, que está aqui, é essa semana vocacional de oração, de entrega, de sacrifícios, como nós estávamos falando. Te convidamos para rezar o terço todos os dias aí na sua casa, e nós vamos estar divulgando cada dia uma vocação, ou seja, a partir de hoje, dessa live, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar rezando e agradecendo a Deus pela vocação à vida. Então, vamos rezar o terço, vamos oferecer pela vida, pelas mães que estão gestantes, por aquelas que estão querendo abortar, por toda essa situação. Mas eu vou ser mais objetiva, a vocação à vida, depois no outro dia a vocação cristã, depois a vocação matrimonial, sacerdotal, missionária, religiosa e dos leigos. Ou seja, cada dia nós vamos rezar numa intenção vocacional, mas em comunhão com a irmã Maria Camila e com as irmãs franciscanas angelinas. Irmã, agora já para finalizar, eu quero lhe agradecer e fazer que você diga seu convite aos irmãos que estão nos acompanhando, sua manifestação, o que você está sentindo no coração? Eu estou sentindo uma emoção muito grande, sou muito grata por este tempo de preparação, por este momento em que vou viver, porque eu vou doar o meu sim nas mãos do Senhor, né? Então, é um momento muito forte e rico de significados na minha vida, mas também na vida da nossa congregação, né? É uma entrega da minha vida a serviço dos nossos irmãos, mas também fazendo a vontade de Deus, né, na nossa vida. Eu me sinto tão contente por poder dizer esse sim, que eu gostaria, né, nós gostaríamos que fosse como nos tempos passados, né, cheio de gente, com movimentação de cá e de lá, mas nós sabemos que o nosso coração estará unido na oração. Olha, é muito mais forte estar unido na oração. Então, assim, vai ser um momento tão agradável, tão colocado nas mãos do Senhor, que eu acho que não vai ter algo maior nesse momento, né, para se viver. É isso. Então, assim, eu agradeço, né, a todos vocês que estarão nos acompanhando nesse tempo, as nossas famílias, nossos amigos, aos jovens principalmente, e durante esse tempo de oração e de caminhada juntos, vamos nos colocando, né, também no querer de Deus. E a juventude pode também estar se perguntando, é o tempo favorável de
pedir a Deus o que Ele quer que cada um de nós façamos pelo bem dos outros, né? Madre Clara dizia, né, para as irmãs e diz para nós hoje: querer o bem, desejar, pensar o bem. Então, assim, colocar todo esse nosso querer, essa nossa vontade, esses nossos sentimentos que estão dentro de nós, colocar ali à disposição de Deus, para que Deus possa dizer a cada um o que nós devemos fazer, né, de bom e de belo nesse mundo, né? Porque, assim, se Ele nos colocou aqui é porque tem um propósito, temos uma missão, temos um porquê, temos um para quê, né? Não é assim, Deus não nos jogou aqui no mundo, não, Ele nos colocou, né, aqui e tem uma missão para nós, né, para cada um de nós. Então, esse é um tempo bom para refletir, para rezar e para estarmos juntos, né? Então, eu agradeço a todos que estarão unidos a nós, né, nessa alegria, somando, né, com as nossas orações, intercedendo também, né, por esse momento, quando a gente reza, a gente pede, a gente intercede uns pelos outros. Então, assim, vamos colocar mesmo as nossas vocações, né, nas mãos do Senhor. Eu vou colocar a minha, né, mas na minha vocação vou colocar todas as vocações de vocês, para que Deus possa iluminar e falar no coração de vocês, para que o coração estando aberto, a gente possa entender o que Ele quer, né? A todos os jovens, né? Que a gente possa fazer, sim, este mundo melhor. Obrigada, irmã Maria Camila. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo sim que você vai dar definitivamente a Deus na nossa família religiosa, mas à igreja, a serviço dos irmãos que o Senhor te confia e te confiará ao longo do seu caminho. Muito obrigada, que São Francisco te abençoe, que Santa Clara, que Madre Clara, a serva de Deus, nossa fundadora, te ensine o caminho a ser percorrido. Muito obrigada. Paz e bem.